Um CEO humilhou uma recepcionista temporária na frente de 14 investidores milionários. 3 horas depois, ele estava ajoelhado no chão, segurando a mão dela com o terno de 4.800 reais rasgando nos joelhos. E ninguém na sala de reunião conseguiu fingir que ele era o homem que pensavam conhecer. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Tiago Monteiro nunca imaginou que o dia mais importante do trimestre seria também o dia em que ele se tornaria a versão de si mesmo que mais detestaria. Eram 9h12 da manhã de uma segunda-feira de outubro, e o 18º andar da Torre Faria Lima já vibrava com aquela energia específica dos dias de muito dinheiro em movimento. O elevador abriu suas portas de aço escovado para ele às 9h14. Tiago sabia o horário exato porque havia verificado o relógio 3 vezes desde que entrou no carro em Itaim Bibi, percorrendo 5 quilômetros em 22 minutos, exatamente como calculara. A pontualidade era um hábito que bordeava a compulsão, e ele sabia disso sem que isso lhe incomodasse particularmente. Era apenas eficiência, era apenas controle. Era apenas a forma como as coisas precisavam funcionar quando 80 milhões de dólares dependiam de uma reunião que começaria às 9h30 e não poderia começar um segundo depois. A sala de vidro do 18º andar já estava sendo preparada quando ele passou por ela. 16 cadeiras ao redor de uma mesa de carvalho americano que havia custado mais do que muitos brasileiros ganhariam em um ano inteiro. Tiago já não pensava nisso. Havia uma época quando a Monteiro Construtora ainda funcionava num conjunto comercial de 2 andares no Tatuapé, em que ele prestava atenção ao preço de cada coisa adquirida para o escritório. Agora os números tinham tantos zeros que haviam deixado de ser números reais. Eram apenas abstrações que seus contadores administravam em planilhas que ele assinava sem ler na íntegra. Isso também era eficiência. Pelo menos era o que ele repetia para si mesmo nas raras vezes em que parava o suficiente para pensar. Ele deixou o paletó sobre a cadeira da cabeceira, verificou os slides projetados na tela de 98 polegadas, ajustou o microfone do sistema de áudio da sala e então ficou parado por exatamente 4 segundos, olhando para a vista. São Paulo se espalhava lá embaixo, como um organismo vivo, imenso e caótico. As avenidas cortando o cinza dos prédios em linhas que daquela altura pareciam razoáveis, quase ordenadas. Eram as únicas 4 horas do dia em que a cidade ainda não havia engarrafado completamente, e a Faria Lima reluzia com aquele brilho úmido de manhã de outubro, o tipo de manhã que a cidade produzia às vezes entre o inverno e o calor, quando o ar ainda estava limpo o suficiente para que a luz batesse diferente. Tiago olhou por exatamente 4 segundos e depois voltou ao laptop. Não havia tempo para paisagem. Os investidores começaram a chegar às 9h20. 14 homens, todos homens, ele notou mecanicamente, como notava sempre, sem que isso gerasse qualquer reflexão mais demorada. Em ternos de qualidades variadas, desde o tecido italiano do fundo de private equity até o algodão razoável do incorporador regional que havia feito dinheiro com loteamentos no interior de São Paulo, e agora queria entrar em projetos maiores. Tiago conhecia cada um pelo nome, pela esposa, pelo filho mais velho, pelo time de futebol e pelo ponto fraco de negociação. Era o tipo de inteligência emocional que ele cultivava exclusivamente a serviço de contratos. Apertos de mão, palavras de boas-vindas, comentários precisos sobre o projeto de cada um. Ele executava aquela sequência com a fluidez de quem havia repetido o ritual centenas de vezes, porque havia mesmo. Em 14 anos à frente da construtora, Tiago Monteiro havia presidido mais reuniões do que conseguia contar, fechado contratos que, somados, financiariam cidades inteiras, construído literalmente o skyline de bairros que a classe alta de São Paulo chamava de lar. O que ele não havia construído,
embora isso ainda não fosse uma percepção consciente, apenas uma ausência difusa que se instalava às vezes no domingo à noite, quando o apartamento ficava em silêncio total. Era qualquer coisa que permanecesse depois que as luzes do escritório se apagavam. Às 9h28, todos estavam sentados. Tiago ficou de pé na cabeceira, os dedos pousados levemente sobre a mesa, e deixou o silêncio durar 3 segundos antes de começar. Uma técnica aprendida num curso de oratória executiva em 2019 que havia incorporado ao repertório sem perceber que havia feito isso. O silêncio criava a atenção criava a autoridade criava confiança, a confiança criava assinaturas. Era uma cadeia de causa e efeito tão automatizada em Tiago que ele já não precisava pensar nas etapas intermediárias. Alphaville Norte 3, ele disse, e a imagem do terreno abriu na tela atrás dele. 142 mil metros quadrados. Aprovação de projeto em fase final. Potencial de 412 unidades residenciais de alto padrão com infraestrutura completa. O retorno projetado em 36 meses é de 22% sobre o capital investido, com garantia real sobre o terreno e contrato de performance atrelado a índice de vendas. Pausa. Olho nos olhos do incorporador regional, que havia demonstrado ceticismo numa conversa de WhatsApp 2 dias antes. Os números são conservadores, propositalmente. Ele havia chegado até a 4ª lâmina de apresentação quando a porta se abriu. Não era uma entrada barulhenta. Foi exatamente o oposto. A porta deslizou com cuidado, como se quem abria estivesse tentando não interromper. E foi exatamente isso que interrompeu. O tipo de silêncio que uma porta cuidadosa produz numa sala de reunião tensa é mais eloquente do que um estrondo. Porque o estrondo é acidental, e o cuidado é visível, e o visível chama a atenção. Tiago virou a cabeça antes de decidir virar a cabeça. Renata Carvalho entrou com a bandeja. Ela tinha 31 anos, e naquele momento estava usando o uniforme cinza da empresa terceirizada. Calça de tecido leve, camisa com o logo bordado no peito esquerdo, cabelo preso numa trança que havia feito no banheiro do térreo 20 minutos antes do início do turno, porque descobrira à tarde que o regulamento exigia cabelo preso. Era o primeiro dia. Havia chegado 40 minutos cedo e passado esse tempo relendo as instruções que a coordenadora lhe havia passado por mensagem de voz na noite anterior. Os nomes dos sócios, as preferências de cada um, o código para o sistema de chamadas internas, a localização dos materiais de escritório. Havia anotado tudo num caderninho quadriculado que trouxera de casa, o mesmo que usava para listas de compras e contas do mês. O que a anotação não havia esclarecido com precisão suficiente era qual das 4 xícaras idênticas da bandeja continha o quê. A coordenadora havia dito: Dr. Marcos toma descafeinado por causa do diabetes. O Sr. Ferreira pediu água com gás. Os outros tomam expresso duplo ou simples conforme pedirem. O problema era que a máquina de café do 15º andar não tinha indicação visual entre descafeinado e expresso. Eram cápsulas de cores diferentes que Renata, no primeiro dia, no primeiro turno, preparando café pela primeira vez naquela máquina específica, enquanto tentava também atender o telefone que tocara 3 vezes seguidas, havia trocado. Ela percebeu a possibilidade do erro no corredor, a 8 metros da sala de reunião, quando já não havia tempo de voltar sem atrasar ainda mais. Tinha tomado a decisão de entrar e corrigir pessoalmente, se necessário, em voz baixa, sem fazer cena. Não foi o que aconteceu. Ela posicionou a bandeja sobre a superfície auxiliar próxima à porta, começou a distribuir as xícaras com movimentos controlados. E foi quando o Dr. Marcos, o sócio diabético, pegou a xícara que estava marcada mentalmente como a dele e tomou um gole antes que Renata pudesse dizer qualquer coisa. O gosto o fez franzir a testa de forma discreta, mas imediata. Tiago viu. Isso aqui não é boteco.
A voz saiu antes que ele processasse se deveria dizer aquilo. Saiu firme, clara, audível em toda a extensão da sala de vidro. Se não sabe fazer o básico, talvez não seja o lugar certo para você. 14 homens olharam para Renata. Ela não encolheu. Isso foi a primeira coisa que ele notou depois, que ela não encolheu. Ficou exatamente onde estava, a bandeja nas mãos, e devolveu o olhar por 2 segundos inteiros. Não era desafio, não era raiva, era apenas a recusa de desaparecer por decreto de outra pessoa. 2 segundos. Depois ela disse, com uma voz que não tremia, peço desculpas, vou corrigir agora. Recolheu a xícara, recolheu a bandeja e saiu do mesmo jeito que havia entrado. Com cuidado, sem barulho, sem correr. A porta fechou. Tiago voltou para a apresentação. Ninguém na sala disse nada. Ninguém precisava. O que havia acontecido era o tipo de coisa que acontecia em salas assim. Uma correção necessária, uma eficiência mantida, o foco restabelecido. Era isso que todos diriam se fossem perguntados. Não era isso que todos pensaram. Mas pensamentos em reuniões de 80 milhões vezes permanecem onde estão, dentro das cabeças, atrás dos olhares profissionais, enterrados sob os números na tela. Tiago continuou a apresentação. Estava no mesmo tom, na mesma cadência, com os mesmos gestos que usava sempre. Por dentro, havia algo levemente deslocado, como um quadro que continua pendurado, mas que o prego moveu 1 milímetro para a esquerda. Imperceptível para qualquer um. Ligeiramente insuportável para quem sabia onde o quadro deveria estar. Ele não soube nomear aquilo até muito mais tarde. A reunião durou até às 11h40. Os investidores assinaram uma carta de intenções preliminar, não o contrato completo, que levaria mais 3 semanas de due diligence, mas o suficiente para confirmar que os 80 milhões estavam encaminhados. Tiago apertou 14 mãos na saída, disse as palavras certas para cada uma das 14 pessoas e ficou sozinho na sala de vidro por exatamente 2 minutos depois que o último deles entrou no elevador. Ficou olhando para a mesa vazia, para o copo d'água que havia bebido pela metade durante a apresentação, para o bloco de anotações onde havia rabiscado 3 palavras e um número que já não precisavam mais ser rabiscadas. Nos 3 andares abaixo, Renata estava trabalhando. Ela havia voltado à recepção sem que ninguém precisasse dizer para voltar. Havia preparado novo café, distribuído corretamente, checado 2 vezes antes de servir. Havia atendido o telefone 17 vezes nas 2 horas seguintes, anotado 4 recados, direcionado 3 visitantes ao andar correto, recusado educadamente a entrada de um prestador de serviços sem agendamento. Havia aprendido o sistema de controle de acesso sem pedir ajuda. O manual estava no 2º gaveta da recepção. Ela o havia encontrado sozinha. Às 12h10, quando a coordenadora passou para checar o andamento, tudo estava em ordem. "Tá indo bem?" A coordenadora perguntou, sem parar completamente, com a expressão de quem pergunta por protocolo. "Tá", Renata respondeu, com a expressão de quem responde da mesma forma. Às 12h20, ela desceu para o refeitório do térreo. O refeitório da Torre Faria Lima era um ambiente de teto alto e mesas longas de granito cinza, projetado para comportar os 300 e poucos funcionários que ocupavam os 18 andares do prédio e que, nos horários de pico, criava o tipo de barulho uniforme e indiferente das grandes cantinas corporativas. Conversas sobrepostas, o tilintar coletivo de talheres, o ruído contínuo da máquina de café industrial junto à parede do fundo. Renata atravessou o espaço sem olhar para os lados. Encontrou uma mesa no canto menos frequentado, perto da janela que dava para o estacionamento coberto, e abriu a marmita que havia trazido de casa. Arroz, feijão, frango desfiado com alho e azeite. Marmita era de alumínio com elástico, o tipo que a mãe usava há 20 anos, e o cheiro que saiu quando ela abriu a tampa era o cheiro do apartamento de Vila Prudente. Cozinha pequena,
panela de pressão, a Aparecida de pé às 6 da manhã, preparando comida para 2 dias, mesmo com o joelho operado, mesmo dando 2 passos e precisando sentar. Renata havia tentado proibir isso. A mãe havia ignorado a proibição com a autoridade serena de quem cozinhou para a filha por 31 anos e não pretendia parar porque a filha achava que devia parar. Ela comeu devagar, olhando para o estacionamento sem ver o estacionamento. Não estava pensando na humilhação, estava pensando nos rumores. 400 que aquele mês de trabalho temporário representava. O aluguel que estava 2 meses atrasado, o anti-inflamatório da mãe que custava R$ 280 a caixa, a conta de luz que havia chegado com aviso de corte. Estava pensando que havia chegado 40 minutos cedo naquela manhã e saído mais cedo ainda de Vila Prudente, pegando 2 ônibus no frio das 6h30 e que faria isso novamente amanhã e depois e até que a mãe estivesse boa o suficiente para retornar. Estava pensando que havia feito um erro com o café e que não faria esse erro de novo. Não estava pensando no que o homem de terno havia dito. Ou melhor, estava, mas da forma que se pensa em coisas que já foram catalogadas e arquivadas, como fato registrado, não como ferida aberta. Ela havia encontrado variações daquela frase em empregos anteriores, em filas de banco, em conversas onde sua presença havia sido tratada como inconveniência. Sabia o que era. Sabia também que o que aquele homem havia revelado naquele momento dizia muito mais sobre ele do que sobre ela, e que reter aquilo como dor seria desperdiçar energia que precisava guardar para coisas que importavam de verdade. Tiago desceu ao refeitório às 12h35. Ele havia descido pelo elevador social, percorrido o corredor principal e estava se dirigindo à linha de montagem de pratos executivos quando a viu. Mesa do canto, marmita de alumínio, frango com arroz. Ela estava olhando pela janela com uma expressão que ele não conseguiu classificar imediatamente. Não era tristeza, não era resignação, era algo mais quieto e mais completo do que qualquer uma dessas palavras. Era o rosto de alguém que estava simplesmente existindo, sem performance, sem audiência, sem necessidade de ser vista de nenhuma forma específica. Tiago ficou parado por 2 segundos no corredor antes de se mover em direção à fila. Pegou o prato. Sentou-se a 7 mesas de distância. Comeu. Quando levantou os olhos dela vez, a mesa dela estava vazia. Ela havia saído sem que ele percebesse quando. Havia algo incômodo que ele não soube nomear. Não era culpa, ou não era apenas culpa. Era algo mais parecido com o reconhecimento súbito de uma lacuna que você não sabia que estava ali até tropeçar nela. Ele voltou para o 14º andar às 12h50 e retomou o trabalho. Às 12h45, antes de Tiago terminar de comer, Renata já havia retornado ao posto da recepção e estava reorganizando o arquivo de visitantes do mês quando recebeu a solicitação interna. 2 caixas de papel A4 precisavam ser levadas do depósito do 10º andar para a sala de impressão do mesmo andar, e o elevador de carga estava bloqueado por uma entrega grande de mobiliário que havia chegado sem aviso prévio e estava ocupando toda a área de manobra. O zelador substituto havia tentado acionar o sistema, mas a espera era de 40 minutos. Renata verificou o peso das caixas. 8 quilos cada. Razoável. Verificou o caminho pela escada de serviço. 2 lances, distância administrável. E foi. O corredor de serviço do 18º andar tinha iluminação fluorescente, que piscava no 2º tubo da direita, piso de granilite cinza antigo e uma faixa de borracha antiderrapante que havia sido recolocada 3 semanas antes, depois de um relatório de manutenção que Renata obviamente não havia lido porque era o primeiro dia.
O que o relatório não mencionava, porque o serviço havia sido feito por uma equipe terceirizada que havia aplicado o produto errado na proporção errada, era que a faixa havia ficado ligeiramente elevada em relação ao nível do piso em 2 pontos, criando uma saliência de menos de 2 centímetros, que era invisível a olho nu, mas perfeitamente capaz de travar o bico de um sapato de trabalho de solado plano, quando a pessoa que o calçava carregava 16 quilos distribuídos em 2 caixas e não estava olhando para o chão. Renata não estava olhando para o chão. O pé esquerdo travou. O corpo foi para frente antes que ela pudesse calcular qualquer coisa. As caixas foram na mesma direção, ou em direções opostas. Ela não soube depois, porque o que ela soube foi o corrimão de ferro do lado direito da escada, o impacto no ombro com uma força que tirou o ar dos pulmões de uma vez, e depois o patamar entre o 17º e o 18º andar chegando sob seus joelhos com um som surdo que ecoou pelo poço da escada. Ela ficou imóvel, consciente, completamente consciente, cada detalhe registrado com a clareza fria de quem está em choque, mas ainda presente. O frio do piso de granilite sob as palmas das mãos, o papel A4 espalhado em folhas brancas ao redor dela como uma neve quieta e absurda. A dor no ombro direito que era diferente de uma dor de pancada comum, mais funda, mais quente, do tipo que faz o braço pesar diferente. Ela tentou se levantar. O ombro não colaborou. Ela parou de tentar. Ficou ali, respirando. Tiago havia saído da reunião de follow-up às 12h43 para buscar um documento impresso que havia esquecido na impressora do corredor leste. Um hábito de 8 anos de construção de empresa, quando ele mesmo buscava os próprios documentos porque não havia secretária. Havia apenas ele e 2 sócios e uma planilha de Excel que nunca fechava direito. O corredor leste do 18º andar levava, pelo caminho mais curto, à porta de serviço. Ele foi pelo caminho mais curto. Estava com o celular na mão, respondendo uma mensagem de um dos investidores, quando empurrou a porta de serviço e desceu os primeiros degraus e então parou. As caixas primeiro, depois o papel espalhado, depois ela. Tiago ficou parado por talvez 1 segundo inteiro. O tipo de segundo que é preenchido por informações chegando em sequência muito rápida para ser processada na ordem certa. Depois desceu os degraus restantes e se ajoelhou no patamar. O terno era de R$ 4.800. Ele não pensou nisso. Não pensou em nada que não fosse a pessoa no chão. Estou aqui, ele disse, com uma voz que seus sócios nunca tinham ouvido. Mais baixa, mais direta, sem o verniz executivo que revestia cada sílaba que produzia no 18º andar. Não tente se mexer. Renata virou o rosto na direção dele. Os olhos estavam secos. Ela não estava chorando, o que por alguma razão ele achou mais difícil de suportar do que se estivesse. Havia naquele rosto a mesma expressão quieta de 2 horas antes, na mesa do refeitório. A expressão de alguém que estava processando a realidade exatamente como ela era, sem amplificação, sem colapso. O ombro, ela disse. Direito. Não consigo levantar o braço. Não levanta, ele disse. Vou chamar o SAMU. Ele estava com o celular na mão. Discou. Deu o endereço, o andar, a localização exata do patamar, com uma precisão que vinha do mesmo lugar de onde vinham todas as suas precisões. O hábito de controle, a necessidade de que as informações chegassem certas para que as coisas funcionassem. Desta vez, o hábito servia para algo que importava de uma forma que 80 milhões de léis em loteamento não chegavam perto de importar, embora ele ainda não tivesse a clareza suficiente para formular esse pensamento. O SAMU confirmou. 12 minutos. Tiago ficou onde estava, ajoelhado no granilite frio do patamar de serviço, o terno acumulando poeira nos joelhos, a mão pousada com cuidado ao lado da mão dela, não em cima, não segurando com força, apenas presente, disponível. Renata não retirou a mão. Você tem alguém para avisar?
Ele perguntou depois de um silêncio que havia durado talvez 2 minutos. Ela pensou por um momento. Minha mãe. Mas ela não pode vir rápido. Ela tá com o joelho operado. Eu ligo para ela. Me diz o número. Tá no celular. Contato mãe. Ele pegou o celular dela. Tela rachada no canto superior esquerdo, protetor de borracha azul marinho gasto nas bordas, e procurou o contato. Antes de discar, ficou olhando para a tela por um segundo. Na foto de perfil do contato havia 2 mulheres, uma mais velha, sorrindo de olhos fechados, e Renata de perfil, rindo de alguma coisa fora do quadro, com uma expressão completamente diferente da que ele havia visto naquela manhã, na sala de reunião e no refeitório. Despreocupada, inteira, pertencendo ao momento de uma forma que ele havia esquecido que era possível. Discou. Aparecida atendeu no segundo toque, com aquela voz de quem já estava acordada há horas, mas fingia que não estava para não preocupar. Tiago disse seu nome, disse onde estava, disse que Renata estava consciente e estável, mas que havia se machucado e que o SAMU estava a caminho. Houve um silêncio de 3 segundos do outro lado da linha. O silêncio de uma mãe absorvendo informação ruim com a calma forçada de quem já passou por coisas piores e sobreviveu. Depois Aparecida disse, ela tá com dor? E a forma como perguntou, direta, sem rodeio, sem o pavor dramático que a pergunta poderia ter, fez Tiago olhar para Renata antes de responder. Tô bem, mãe, Renata disse, com voz alta o suficiente para alcançar o telefone, sem precisar ser convidada. Mentira! Aparecida disse do outro lado, com uma certeza absoluta que dispensava prova. Tiago teve um impulso breve e inexplicável de sorrir. Não sorriu. A senhora consegue se deslocar? Ele perguntou. Eu mando um carro. Novo silêncio. Depois, o senhor é quem do prédio? Sou o CEO da construtora que ocupa o 18º andar. Outro silêncio, mais longo desta vez. E então, tá bem, manda o endereço por mensagem. O SAMU chegou em 11 minutos, 1 a menos do que haviam prometido. 2 socorristas subiram pelo corredor de serviço com a maca e o kit de imobilização. Avaliaram o ombro com eficiência profissional, confirmaram a suspeita de fratura e começaram o processo de estabilização. Renata colaborou com cada instrução sem reclamar. Respondeu cada pergunta com precisão. Lado da dor, escala de 1 a 10, medicamentos em uso, alergias. Quando o socorrista perguntou se havia alguém para acompanhá-la, ela começou a dizer que não quando Tiago disse que sim. Ela virou o rosto na direção dele. Ele não explicou. Não havia nada a explicar que não fosse mais honesto do que qualquer explicação que ele pudesse formular naquele momento. Havia uma mulher machucada num patamar de escada de serviço do seu prédio, e ele havia sido o primeiro a chegar. E havia algo que não conseguia identificar com precisão, mas que o tornava incapaz de simplesmente entregar a situação para os protocolos e voltar para o laptop. 4 funcionários viram Tiago Monteiro sair pela porta de serviço, acompanhando a maca. Ninguém disse nada, mas todos notaram, da forma que se nota algo que não se encaixa na versão conhecida de uma pessoa, algo que cria uma pergunta que você não sabe sequer a resposta. O Hospital Albert Einstein ficava a 4 quilômetros. A ambulância levou 7 minutos. Tiago foi no seu próprio carro. Chegou 3 minutos depois e sentou na recepção da emergência num banco de plástico azul que custava talvez R$ 40 e ficou ali com o celular na mão sem olhar para o celular. Havia 2 mensagens do escritório. Uma do sócio perguntando sobre o follow-up da reunião, uma da assistente perguntando se ele confirmava a videoconferência das 15 horas. Ele leu as 2. Não respondeu nenhuma. Ficou olhando para a porta por onde Renata havia entrado e que havia fechado atrás dela. Havia uma televisão na parede da recepção, passando um programa de culinária com o volume baixo. Um senhor idoso do outro lado da sala dormia com a cabeça reclinada e a boca entreaberta. Uma criança pequena corria entre as cadeiras enquanto a mãe tentava alcançá-la sem levantar completamente.
Tiago observou tudo isso com a atenção desconectada de alguém que está presente no corpo, mas ausente no pensamento. Ou o oposto, presente nos pensamentos, mas incapaz de organizá-los em algo que fizesse sentido o suficiente para agir. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que fazer a seguir. Não era uma sensação de que havia opções demais. Era a sensação estranha e levemente desorientante de que as opções usuais, ligar, resolver, delegar, avançar, simplesmente não se aplicavam. O que havia ali não era um problema com solução executiva. Era apenas uma pessoa machucada e a consciência crescente de que amanhã havia produzido duas versões de si mesmo que ele não conseguia reconciliar. O homem que havia dito aquilo na sala de reunião e o homem que estava sentado num banco de plástico azul 40 minutos depois porque não conseguia ir embora. Aparecida chegou às 14h12. Tiago a reconheceu antes de ela o reconhecer. E o reconhecimento foi imediato, da forma que as memórias funcionam quando são antigas o suficiente para estarem incorporadas ao cenário sem que você perceba que estão. Aparecida Carvalho, a zeladora do 18º andar, 15 anos. Ele a conhecia de vista, de cavalheiros nos cavaletes, de um bom dia trocado no corredor às 7 da manhã, quando os dois chegavam cedo por razões completamente diferentes. Ela chegou mancando levemente, com uma bolsa de tecido no braço e o rosto de quem fez um esforço que não deveria ter feito, mas que faria de novo sem hesitar. Tiago se levantou. Aparecida o viu, parou e olhou para ele por um momento com aquela avaliação direta e sem malícia de pessoas que passaram a vida sendo transparentes com o mundo porque nunca tiveram recursos para ser de outra forma. Obrigada por ficar com ela, ela disse. Claro, ele respondeu, e percebeu que a palavra saía com menos facilidade do que deveria. Aparecida sentou no banco ao lado dele. Ficou em silêncio por um momento, reorganizando a bolsa no colo, e então disse, sem preâmbulo e sem acusação. Ela não me contou o que aconteceu de manhã, mas eu conheço minha filha. Se ela não respondeu, foi porque estava tentando fazer você se sentir bem no seu próprio erro. Tiago ficou sem resposta. Não era o tipo de silêncio que ele produzia estrategicamente nas reuniões. O silêncio calculado, cheio de intenção. Era o silêncio de quem foi alcançado por algo verdadeiro. E não tem o reflexo imediato de se defender porque a defesa exigiria argumentar contra uma coisa que sabia ser completamente certa. Aparecida não estava atacando. Estava apenas dizendo o que era. A diferença era tão grande que ele ficou ali absorvendo por um tempo que não soube medir. Como ela soube? Ele perguntou por fim. Não era a pergunta que planejava fazer. Não havia planejado nenhuma pergunta. Soube o quê? Que houve algo de manhã. Aparecida o olhou com uma expressão que estava muito próxima de algo gentil. Porque a Renata não cometeria um erro com café numa sala de reunião importante e não me avisaria. Ela me avisa tudo o que importa. Se não avisou, foi porque estava carregando o erro sozinha para não me preocupar. Pausa. Ela faz isso desde pequenininha, sempre protegendo todo mundo menos ela mesma. Tiago olhou para o chão de granito branco da recepção. Havia uma risca de calçado perto do seu próprio pé, um traço preto no branco que os produtos de limpeza não haviam removido completamente. Ficou olhando para aquilo por um momento, sem razão específica. Eu fui grosseiro com ela, ele disse. Eu sei. Aparecida respondeu com a mesma neutralidade de quem recebe um fato e não precisa transformá-lo em drama. Na frente de investidores. Eu sei, não havia razão para isso. Aparecida ficou em silêncio por um momento. Depois disse, tem gente que trata mal quem não pode reagir porque sabe que não vai ter consequência. O senhor foi assim? Ela perguntou sem agressividade, genuinamente, como quem quer entender e não como quem quer condenar. Tiago pensou. Era uma pergunta que merecia ser pensada de verdade, não respondida por reflexo. Não calculei, ele disse por fim. Não pensei em quem podia ou não reagir. Só parou. Só não pensei.
Aparecida assentiu devagar. Às vezes é pior, ela disse, quando a pessoa nem pensa. Uma enfermeira saiu pela porta para atualizar sobre Renata. Fratura no terço proximal do úmero, sem necessidade de cirurgia, imobilização por 6 semanas, alta prevista em algumas horas. Aparecida ouviu tudo com atenção absoluta, fez 3 perguntas precisas sobre recuperação e medicação, agradeceu. Quando a enfermeira voltou para dentro, Tiago percebeu que Aparecida havia anotado as informações num pedaço de papel que havia tirado da bolsa. Pequeno, dobrado, com uma caneta esferográfica azul que tinha a tampa mordida na ponta. Ele ficou mais 40 minutos. Depois foi embora porque Aparecida disse com delicadeza firme que Renata precisava descansar e que ela ficaria. Tiago deixou o número de celular, o próprio, não o da assistente, e disse que estaria disponível para qualquer necessidade logística. Aparecida recebeu o número com a mesma neutralidade com que havia recebido tudo, sem efusão e sem descaso. No carro, de volta para o Itaim Bibi, Tiago ficou em silêncio por 23 quilômetros de trânsito paulistano que haviam transformado 4 quilômetros em 40 minutos. O motorista aprendeu há 6 anos que silêncio de Tiago Monteiro no carro significava não conversar, e não conversou. A cidade passou pelas janelas. O amarelo dos ipês de outubro que São Paulo produzia nessa época, como se tentasse compensar o concreto com alguma coisa viva. Os ônibus encostados nas paradas, os vendedores ambulantes nos semáforos com guarda-chuvas coloridos e expressões pacientes. Tiago olhou para tudo isso com uma atenção que não era habitual, como se os olhos tivessem desacelerado junto com alguma coisa interna que ele não sabia nomear ainda. Na cobertura do Itaim, havia uma mesa de jantar para 12 pessoas, onde ele jantava sozinho quando jantava em casa, o que era raramente. Havia uma cozinha com ilha de mármore, onde o arquiteto havia instalado uma adega climatizada para 40 garrafas, e onde Tiago guardava basicamente café e iogurte. Havia janelas do piso ao teto, em toda a extensão da sala, com vista para a cidade, que era exatamente o tipo de vista que aparecia nas campanhas de venda dos seus próprios empreendimentos. São Paulo à noite, luzes se espalhando até onde a vista alcançava. Aquele brilho difuso e imenso que podia parecer riqueza ou solidão, dependendo de quem estava olhando. Tiago ficou na janela por um tempo que não mediu. O contrato de Alphaville estava sobre a mesa. A carta de intenções preliminar assinada com 14 rúbricas e o logo do escritório de advocacia no rodapé. 80 milhões e eles encaminhados. O trimestre garantido. A meta do ano provavelmente cumprida. Era tudo que ele havia chegado ao escritório naquela manhã, precisando que acontecesse. Ele olhou para o contrato e pensou, pela primeira vez em anos, não com palavras, mas com aquela forma de pensar que é mais física do que verbal, que se instala no peito antes de chegar ao vocabulário, que havia construído muito e erguido muito pouco. A distinção havia chegado de algum lugar que não sabia identificar e havia pousado com uma clareza que incomodava exatamente por ser clara. Prédios, contratos, andares envidraçados com vista panorâmica, reuniões de 80 milhões. Construção. A outra coisa. A coisa que fazia uma mulher chegar 40 minutos cedo, no primeiro dia de trabalho, num emprego que não era o dela, para cobrir a mãe que havia operado o joelho, sem reclamar e sem pedir reconhecimento, essa coisa ele não havia erguido em lugar nenhum da própria vida. Dormiu mal. Acordou às 5h47 antes do alarme. Às 8h30 estava no hospital. Havia pensado em levar flores. Havia descartado a ideia antes de sair de casa porque havia lembrado, de forma imprecisa mas suficiente, de alguma coisa que a enfermeira havia dito na véspera. Não exatamente sobre flores, mas havia um contexto que lhe sugerira que gestos ornamentais não seriam bem recebidos. Chegou de mãos vazias e sentou na cadeira ao lado da cama, onde Renata estava com o braço imobilizado e o rosto acordado e sem surpresa excessiva ao vê-lo,
como se tivesse calculado alguma probabilidade de ele aparecer e o resultado não houvesse sido zero. A enfermeira me disse que o senhor tinha pedido para avisarem quando eu pudesse receber visita. Ela disse. Pedi, ele confirmou. Silêncio, não desconfortável. O tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que têm coisas importantes a dizer e estão avaliando por onde começa. Eu vim pedir desculpas, ele disse, pelo que falei ontem de manhã. Foi desnecessário, foi injusto e aconteceu na frente de pessoas que não deveriam ter assistido a isso. Renata o observou com aqueles olhos que tinham o hábito irritante e desconcertante de simplesmente ver, sem filtro de cortesia, sem a aceitação apressada que a maioria das pessoas oferecia quando alguém poderoso pedia desculpa, porque aceitar rápido era mais seguro do que examinar se o pedido era real. Ela não aceitou rápido. Por que foi injusto? Ela perguntou. Tiago franziu levemente a testa. O erro com o café foi... Não, ela interrompeu com suavidade, mas com firmeza. Eu sei que foi um erro meu. Primeiro dia, máquina nova, cápsula sem identificação clara. Assumi a responsabilidade e corrigi. Mas o senhor não disse, isso aqui é uma empresa de alto padrão e os processos precisam ser seguidos. O senhor disse que talvez não fosse o lugar certo para mim. Isso é diferente. Tiago ficou quieto. Então eu estou perguntando, ela continuou, com o mesmo tom direto. Por que foi injusto? Porque se for só porque eu caí da escada depois, não é uma desculpa, é uma coincidência. Pela primeira vez em anos, talvez desde os tempos do Tatuapé, quando a empresa era pequena o suficiente para que os erros tivessem rosto, Tiago Monteiro sentiu o peso real de uma pergunta, não o peso das perguntas dos investidores, que eram calculadas para extrair informação ou testar consistência. O peso de uma pergunta honesta feita por alguém que não precisava da resposta para nada, além de saber se a resposta era verdadeira. Foi injusto, ele disse devagar, porque eu usei a sua posição para tornar a minha autoridade visível na frente de pessoas para quem precisava aparecer no controle. Você foi o instrumento mais fácil disponível naquele momento. E isso não tem a ver com o café. Renata ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois assentiu. Não com efusão, não com alívio dramático, apenas com o aceno discreto de quem recebeu algo verdadeiro e o reconhece como tal. Tá, ela disse. Obrigada por isso. Ficaram em silêncio por um momento. E então, de uma forma que Tiago não havia antecipado, a conversa continuou. Não por obrigação de protocolo, não por constrangimento social, mas porque havia algo ali que queria continuar. Renata perguntou se ele havia crescido em São Paulo. Ele disse que sim, em Santana, filho de empreiteiro de obra pequena que havia falido quando Tiago tinha 15 anos. Ela disse que era de Vila Prudente. Ele perguntou sobre a mãe. Ela falou de Aparecida com a precisão afetiva de quem descreve alguém que é ao mesmo tempo a pessoa mais importante da vida e a pessoa mais teimosa que conhece. A cirurgia do joelho, os cavaletes de recado no prédio, os 15 anos de Torre Faria Lima, a forma como a mãe conhecia o nome de cada técnico de manutenção, de cada andar, porque achava que saber o nome de quem trabalha com você é o mínimo de humanidade que se oferece. Tiago ouviu. Não o tipo de ouvir que executivos praticam em cursos de liderança. O contato visual estratégico, o aceno no tempo certo, a pergunta que demonstra que você estava prestando atenção. O tipo de ouvir que acontece quando você está genuinamente curioso sobre a vida de alguém. Quando os detalhes que a pessoa oferece criam uma imagem que você quer ver inteira. Quando o tempo passa sem que você calcule o tempo passando. 2 horas depois, quando a enfermeira entrou para verificar os sinais vitais, Tiago percebeu que havia 2 horas que não havia checado o celular. Nos dias que se seguiram, Tiago fez o que sabia fazer quando precisava processar algo que não tinha nome ainda. Trabalhou.
Confirmou a videoconferência que havia ignorado na tarde do acidente, assinou o contrato de Alphaville na quinta-feira seguinte, presidiu 2 reuniões de orçamento e uma apresentação para um fundo imobiliário do Rio de Janeiro, que havia solicitado proposta de parceria. Tudo funcionou como sempre funcionava. A cadência, a precisão, os números que fechavam, os apertos de mão no final. Por fora, Tiago Monteiro era exatamente o CEO que seus sócios conheciam. Por dentro havia algo que não voltava para o lugar. Não era a agitação, era quase o oposto. Uma quietude nova e levemente incômoda, como quando se tira um objeto que estava num canto há anos e o espaço que fica parece maior do que deveria. Ele continuava chegando às 7h, continuava saindo às 21h, continuava comendo no escritório 3 vezes por semana. Mas havia momentos, breves, sem aviso, em que pausava no meio de uma frase ou de uma planilha e ficava olhando para nada por alguns segundos, como se estivesse tentando ouvir alguma coisa que estava tocando muito baixo. Pensava em Vila Prudente. Não de forma romanticizada. Ele não era o tipo de homem que romantizava a pobreza como virtude, e uma parte dele, que permanecia honesta, reconhecia que havia algo levemente fácil demais em um CEO de 240 milhões, descobrindo beleza na marmita de alumínio de outra pessoa. O que ele pensava era mais específico. Pensava na forma como Renata havia descrito o trabalho da mãe. Não como sacrifício, não como injustiça, mas como escolha feita com consciência e carregada com dignidade. Pensava na forma como ela havia documentado as condições do corredor antes mesmo de receber alta. Isso havia chegado por e-mail na sexta-feira. Um relatório de 3 páginas, formatado com clareza e sem exagero emocional, descrevendo o estado da faixa antiderrapante, a ausência de sinalização de piso molhado no corredor de serviço, a instrução inadequada sobre o bloqueio do elevador de carga para funcionários temporários e 2 fotos tiradas com o celular de tela rachada mostrando a saliência no piso. No rodapé, em fonte menor, uma linha. Isso aqui não é denúncia. É só o que eu faria em qualquer emprego. Tiago leu o relatório 2 vezes. Depois o encaminhou ao diretor de operações com uma instrução de 3 palavras. Resolva esta semana. Depois ficou olhando para aquela última frase por mais tempo do que havia olhado para qualquer frase em muito tempo. É só o que eu faria em qualquer emprego. Havia algo ali que ele não conseguia comprar com dinheiro. Sabia disso com uma certeza que não dependia de análise. Era o tipo de certeza que chega antes do raciocínio, que o raciocínio depois apenas confirma. Integridade exercida sem audiência, sem incentivo, sem garantia de que alguém notaria. O relatório não havia sido enviado para impressionar. Havia sido enviado porque era o que se fazia. Na segunda semana, ele convocou uma reunião com o diretor jurídico e o gerente de RH da terceirizada. Não foi uma reunião sobre Renata. Foi uma reunião sobre o contrato de terceirização do prédio inteiro. Todas as 23 pessoas que trabalhavam nos serviços de base da Torre Faria Lima, das quais ele percebeu, durante a reunião, que não sabia os nomes. O contrato vigente estabelecia piso salarial de 1.540, abaixo do piso da categoria em São Paulo, sustentado por uma cláusula de produtividade que o escritório de advocacia havia inserido 3 anos antes, sem que ninguém na construtora tivesse questionado. Não havia cobertura de saúde ocupacional. Não havia protocolo documentado de segurança para corredores de serviço. Havia uma apólice de seguro contra acidentes que cobria custos hospitalares, mas não previa afastamento remunerado. Como isso foi aprovado? Tiago perguntou com uma voz que estava no volume normal, mas que tinha um peso diferente. O gerente de RH explicou que havia sido aprovado porque era prática padrão do setor e porque o escritório jurídico havia confirmado conformidade legal. Tudo dentro da lei. Tudo absolutamente dentro da lei. Dentro da lei não é o mesmo que correto, Tiago disse, e encerrou a reunião.
O novo contrato levou 3 semanas para ser redigido. Piso salarial revisado para $280. Cobertura de saúde ocupacional para todos os funcionários de base. Protocolo documentado de segurança para áreas de serviço, incluindo treinamento obrigatório para terceirizados nos primeiros 2 dias de trabalho. Fundo de contingência para afastamentos. Tiago revisou cada cláusula pessoalmente. Não delegou para assistente, não assinou sem ler, leu linha por linha com a mesma atenção que dava aos contratos de 80 milhões, porque havia decidido, sem precisar formular essa decisão em voz alta, que as duas coisas mereciam a mesma atenção. O sócio Marcos perguntou, numa conversa de fim de tarde, se o novo contrato havia sido motivado pelo acidente e pelo risco de processo. Tiago disse que não. Marcos perguntou então o que havia motivado. Tiago ficou em silêncio por um momento e depois disse: alguém me entregou um relatório que eu deveria ter produzido sozinho há anos. Achei que devia o mínimo de coerência. Marcos não perguntou mais nada, mas olhou para Tiago com uma expressão que Tiago não conseguiu interpretar e que ficou ali, na periferia da memória, por alguns dias. Renata recebeu alta no mesmo dia em que o contrato foi finalizado. Coincidência de calendário. Tiago soube pela Aparecida, com quem havia trocado 3 mensagens ao longo das semanas anteriores sobre o andamento da recuperação, sem que nenhum dos dois nomeasse aquilo de forma específica. A Aparecida enviava atualizações curtas. Tá melhorando, fisioterapia começou, tá brava porque não pode carregar peso. Ele respondia com perguntas igualmente curtas. Era uma troca estranha e completamente natural ao mesmo tempo, como muitas coisas que haviam acontecido desde aquela segunda-feira de outubro. Quando Renata voltou ao trabalho, não à Torre Faria Lima, mas ao seu emprego original na confecção do Brás, com o ombro ainda em recuperação parcial, mas liberado para a função administrativa, Tiago pediu o contato dela à Aparecida com uma diretividade que depois reconheceu como tendo sido levemente indelicada e enviou uma mensagem simples. Quando você tiver disponibilidade, gostaria de conversar, não sobre trabalho. Renata demorou 2 dias para responder. A mensagem, quando veio, era igualmente simples. Tá bom, você escolhe o dia, eu escolho o lugar. Ele escolheu uma quinta-feira. Ela escolheu um restaurante em Pinheiros que ele não conhecia. Sem estrela Michelin, sem cardápio em inglês, sem iluminação projetada para fazer os pratos ficarem bonitos em foto. Mesa de madeira escura com marcas de uso, cadeiras que não combinavam entre si, um lousa verde na parede com um menu escrito à mão, o aroma de manteiga dourada e alho que vinha da cozinha aberta e se misturava com o cheiro de madeira velha e o som de uma conversa intensa na mesa ao lado sobre um campeonato de futebol de várzea. Era o tipo de lugar que existia há 30 anos, porque as pessoas que iam lá voltavam, não porque alguma lista recomendava. Tiago chegou 15 minutos antes do horário. Ficou sentado sozinho na mesa com um copo d'água, sem o celular na mão. Havia deixado o celular no bolso por uma decisão consciente que havia tomado no carro e que havia precisado renovar 2 vezes nos 15 minutos de espera. Observou o restaurante. Um casal de meia-idade partilhando uma garrafa de vinho tinto ordinário, com a familiaridade de quem não precisa de ocasião especial. Um grupo de 3 mulheres jovens, ocupando a mesa maior, com a descontração barulhenta de uma sexta-feira antecipada, o garçom de avental azul, que atendia tudo com uma eficiência despretensiosa, que não era servilidade e não era indiferença, era apenas presença. Renata entrou pela porta às 19h03. Ele a viu antes que ela o visse. Atravessou a rua com o mesmo passo de sempre, firme, sem pressa e sem demora, como alguém que sabe exatamente onde está indo e não precisa demonstrar isso correndo. Havia algo diferente do uniforme cinza da primeira vez. Calça de linho escura, blusa de algodão cor de areia, o cabelo solto pela primeira vez. O braço direito ainda trazia um leve limite de movimento que ela compensava naturalmente, sem autoconsciência.
Ela varreu o restaurante com os olhos, encontrou a mesa, encontrou ele, e caminhou sem hesitar. Você chegou cedo, ela disse, puxando a cadeira e sentando com a fluência de alguém que não precisa de gestos de recepção para se sentir bem-vinda. Vim antes para escolher a cadeira mais confortável, ele respondeu. Ela olhou para as cadeiras ao redor da mesa, todas diferentes e nenhuma particularmente mais confortável do que as outras. E então o olhou com uma expressão que era a aproximação mais próxima de um sorriso que havia visto nela desde o hospital. Escolheu bem, ela disse. O garçom veio. Ela pediu o frango ao molho de maracujá com arroz de brócolis, sem consultar o cardápio de cor, como alguém que já esteve ali antes. Tiago pediu o mesmo. O garçom anotou sem comentário e foi embora. Renata não perguntou se ele havia gostado do restaurante e ele não ofereceu a avaliação. Aquela troca de cortesia que servem para preencher silêncio estava simplesmente ausente, e nenhum dos dois parecia precisar dela. Como está o ombro? Ele perguntou. 80%, ela respondeu. A fisioterapeuta diz que em mais um mês está 100%. Mas ela é otimista por profissão. Você continua fazendo a fisioterapia? Tem cobertura de saúde agora, ela disse, com um tom que era direto sem ser provocativo. O novo contrato da terceirizada. Minha mãe me mostrou. Tiago não disse nada. Não precisa explicar, Renata disse. Eu sei que foi por causa do relatório. Foi por causa do relatório, ele confirmou. Mas o relatório só funcionou porque eu precisava estar pronto para ouvi-lo. Antes daquela semana não estava. Ela o olhou por um momento. O que mudou? Era a segunda vez que ela lhe fazia uma pergunta simples que exigia uma resposta verdadeira. E pela segunda vez ele percebeu que a honestidade não era difícil com ela da forma que costumava ser difícil. Não havia a necessidade habitual de calibrar o que revelar para manter o equilíbrio de poder, porque com Renata não havia equilíbrio de poder para manter. Havia apenas duas pessoas numa mesa de madeira com marcas de uso e uma pergunta que merecia uma resposta real. Eu vi você comer sozinha no refeitório naquela tarde, ele disse. Depois do que eu falei na reunião. Você tinha marmita de casa, estava sentada no canto e não havia nenhuma expressão de ressentimento no seu rosto. Nenhuma. E fiquei pensando no que isso significava. Se era resignação, se era força, se era simplesmente o fato de que eu era irrelevante o suficiente para você não gastar energia em mim. Pausa. Decidi que preferia a terceira opção e que gostaria de ser menos irrelevante. Renata ficou quieta por um momento. Depois disse, não era nenhuma das três. Eu só estava pensando no aluguel atrasado. Tiago ficou olhando para ela. E então algo aconteceu que seus sócios, seus advogados e seus 14 investidores teriam considerado impossível dentro do vocabulário de comportamentos disponíveis para Tiago Monteiro. Ele riu. Não o riso de reunião, não o riso de networking, não o sorriso calculado de homem que sabe que um sorriso no momento certo vale mais que 10 argumentos. O riso genuíno, levemente pego de surpresa, que saiu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com ele. Renata o observou com aquela atenção quieta e então, muito discretamente, riu também. Os pratos chegaram cheirando a maracujá e alho. A madeira do restaurante absorvia o som das conversas ao redor, criando aquela acústica particular dos lugares velhos e vivos, e a cidade lá fora continuava sendo São Paulo. Imenso, ruidoso, indiferente e completamente alheio ao fato de que numa mesa de canto de um restaurante de Pinheiros, duas pessoas estavam tendo a primeira conversa completamente honesta que cada uma delas havia tido em muito tempo. Ela falou sobre o Brás, sobre a confecção onde trabalhava, o cheiro de tecido e cola quente, a patroa que era justa, mas cansada, os colegas que trocavam marmita nos 20 minutos de almoço porque não havia cantina. Falou sobre Vila Prudente com a afetividade específica de quem cresceu num lugar e conhece cada imperfeição dele com a intimidade de quem conviveu com elas por tempo suficiente para entendê-las.
A feira de sábado na rua de trás, o barzinho na esquina que tocava pagode até meia-noite todo sábado, sem que ninguém reclamasse, porque todo mundo ia lá, o apartamento de 38 metros quadrados, onde ela e a mãe haviam criado um sistema de convivência tão calibrado que conseguiam existir no mesmo espaço sem se esbarrar, cada uma sabendo exatamente o que a outra precisava, sem precisar perguntar. Tiago ouviu tudo. Então, ela perguntou sobre Santana e ele falou. Não o currículo executivo, não a narrativa de ascensão que contava para jornalistas de revista de negócios, mas a versão real. O pai que havia falido com dignidade e sem amargura. A mãe que havia voltado a trabalhar como caixa de supermercado, sem se envergonhar disso, os 2 anos em que Tiago havia trabalhado em obra para pagar a faculdade porque bolsa não cobria tudo e orgulho não pagava conta. A primeira empresa montada numa sala de 12 metros quadrados, com um computador emprestado. O primeiro contrato assinado com a mão tremendo. Quando você perdeu isso? Ela perguntou. Ele não precisou pedir que explicasse o que era isso. Sabia exatamente. Gradualmente, ele disse. Da forma que se perde tudo que se perde de verdade, sem perceber, até que um dia você olha para trás e não consegue identificar o ponto exato em que foi embora. Renata assentiu devagar. E o que você quer fazer com isso agora que percebeu? Não era pergunta retórica. Era pergunta real, com resposta esperada. Não sei ainda, ele disse, mas sei que a resposta não está nas reuniões de 80 milhões, Elis. Pausa. Talvez esteja em comer frango ao molho de maracujá numa quinta-feira sem ter o celular na mão. Ela olhou para a mesa, para onde o celular dele estava conspicuamente ausente, e então o olhou de volta. Está no bolso, ela disse. Está. E você não pegou em 2 horas. Não peguei. Ela ficou em silêncio por um momento. O silêncio de quem está avaliando algo com honestidade. Depois disse, isso é mais difícil do que parece para você. É o mais difícil que fiz essa semana, ele disse. E a forma como ela recebeu aquilo, sem minimizar, sem ironizar, com o reconhecimento simples de que havia sido dito de verdade e que verdade merecia ser recebida como verdade, foi a coisa que ficou com ele muito depois que o jantar terminou. Muito depois de terem saído pelo mesmo caminho até a esquina onde os caminhos divergiam. Muito depois de ela ter dito boa noite com a naturalidade de quem não precisa tornar uma saída maior do que é. Os meses que se seguiram foram construídos da forma que as coisas reais são construídas. Devagar, sem anúncio, sem o tipo de marco dramático que separa o antes do depois com uma linha clara. Não havia uma cena de declaração. Não havia um momento em que Tiago acordou transformado e diferente. Havia novembros e dezembros e janeiros feitos de coisas pequenas que foram se acumulando com a paciência de quem não tem pressa porque sabe que pressa desfaz o que está sendo construído. Havia as mensagens trocadas durante a semana, não todos os dias, não com obrigação de continuidade, mas com aquela regularidade orgânica de 2 pessoas que descobriram que a conversa não esgota, que cada resposta abre outro corredor de assunto que quer ser percorrido. Ela mandava fotos da feira de sábado, às vezes, uma barraca de goiabas empilhadas em pirâmide, o cachorro do feirante dormindo sob a banca de queijo, Aparecida escolhendo jiló com a seriedade de quem toma decisões importantes. Ele lia aquelas mensagens no 18º andar entre uma reunião e outra e sentia algo que levou algum tempo para nomear: alívio. O tipo de alívio que vem de saber que existe um mundo que continua sendo ele mesmo independente de quanto dinheiro muda de mão no andar acima. Havia os encontros, irregulares, sem ritual fixo, sempre em lugares que ela escolhia ou que ele escolhia tentando acertar o que ela escolheria, que era uma forma de aprendizado que ele achava honestamente mais desafiadora do que qualquer negociação de contrato.
A padaria na rua Mourato Coelho, numa tarde de sábado, onde ficaram por 3 horas, porque a chuva fechou e nenhum dos dois se importou em esperar. O Parque Trianon, numa manhã de domingo, em que Tiago foi de tênis pela primeira vez em 2 anos e percebeu que havia esquecido que seus próprios pés podiam andar sobre grama. Um bar no Cambuci, com mesa de plástico e chopp gelado, onde ela o apresentou a 2 amigos da confecção que o trataram sem cerimônia especial. Nem hostilidade, nem deferência. Apenas o bom dia razoável que se dá a qualquer amigo de amigo. E que foi, estranhamente, um dos momentos em que Tiago se sentiu mais ele mesmo nos últimos 2 anos. Não era sem dificuldade. Havia os momentos em que o hábito antigo voltava. A resposta curta quando devia ter sido longa. A decisão tomada sozinho sobre algo que cabia ser compartilhado. O celular aparecendo na mão no meio de uma conversa como se tivesse chegado lá por conta própria. Renata não ignorava essas coisas e não as amplificava. Simplesmente as nomeava quando nomeação era necessária, com a diretividade de quem respeita o outro o suficiente para não fingir que não viu. Você acabou de sair da conversa. Ela disse uma vez num domingo de outubro que era exatamente 1 ano depois do primeiro. Não disse com raiva, disse como fato. Tiago guardou o celular. Disse que sim. Voltou para a conversa. Era esse o padrão. Ele errava, ela nomeava, ele corrigia. Não havia drama em torno disso. Era apenas o trabalho honesto de uma pessoa tentando mudar um hábito arraigado com a ajuda de outra que não fingia que o hábito não estava ali. Aparecida voltou ao trabalho na Torre Faria Lima em dezembro, o joelho recuperado e a postura intacta. Aquela postura específica de quem carrega a dignidade, não como ornamento, mas como estrutura, a coisa que fica quando tudo mais é retirado. Tiago a cumprimentou no corredor no primeiro dia de volta, com um bom dia, que tinha um peso diferente dos 15 anos anteriores. Ela o recebeu com um bom dia, que também tinha peso diferente. Não de gratidão especial, não de familiaridade excessiva, mas o bom dia de 2 pessoas que se conhecem agora de uma forma que vai além do corredor do 18º andar. No mês seguinte, a Renata entregou o pedido de demissão na confecção do Brás. Não porque Tiago tivesse oferecido emprego, não havia oferecido, porque havia aprendido naqueles meses que oferecer emprego seria colocar outra etiqueta de preço numa coisa que não estava à venda. O que havia acontecido era que ela havia inscrito o currículo numa vaga de analista administrativa, numa empresa de logística na Lapa, passado em 3 fases de processo seletivo e recebido uma proposta de R$ 3.800, quase o dobro do que ganhava. Ela contou a Tiago numa mensagem de áudio de 1 minuto e 40 segundos que ele ouviu 3 vezes, não porque fosse difícil de entender, mas porque havia algo na voz dela naquele momento despretensiosa, levemente surpresa com a própria conquista, como quem está acostumado a trabalhar pelo mérito, mas ainda não completamente acostumado a ser reconhecido por ele, que ele não queria deixar passar rápido. Você merecia isso há anos. Ele respondeu. Provavelmente, ela disse quando o ligou. Mas aconteceu agora. Agora é suficiente. Era suficiente. Essa frase ficou com ele por dias. A forma como ela carregava contentamento sem resignação, satisfação sem a necessidade de que o presente justificasse ou compensasse o passado. Era uma forma de existir no tempo que ele havia perdido em algum ponto da trajetória do Tatuapé ao 18º andar, quando o presente havia se tornado apenas o caminho para o próximo marco, a reunião atual apenas o prelúdio para o próximo contrato, o sucesso de hoje apenas o chão do sucesso que precisava ser maior amanhã. Agora é suficiente. Havia algo naquela frase que o acompanhava agora, para dentro do escritório, para dentro das reuniões, para dentro da janela de vidro com vista para a cidade. Não o tornava menos cuidadoso com os números.
não o tornava menos presente nas negociações. Se alguma coisa, havia uma qualidade diferente de atenção disponível quando o presente não estava sendo constantemente sacado para garantir o futuro. Como se a capacidade de se importar tivesse mais espaço quando não estava dividindo o andar com a ansiedade de chegar. Na semana de março seguinte, 6 meses depois do jantar em Pinheiros, 1 ano e 5 meses depois da segunda-feira de outubro, Tiago chegou cedo num sábado a um parque em Vila Prudente que Renata havia mencionado uma vez de passagem. O parque onde ela havia crescido, correndo com a mãe nas manhãs de domingo, quando havia dinheiro para ônibus. E quando não havia, iam a pé porque o parque valia o esforço. Ele havia pesquisado o endereço, chegado 40 minutos antes. O mesmo tempo que ela havia chegado antes, no primeiro dia de trabalho, sem que ele planejasse essa simetria, ou talvez planejando sem saber. O parque de Vila Prudente tinha árvores velhas, com raízes que levantavam o calçamento em ondas irregulares. Um lago de patos com água esverdeada, que estava ali há décadas e que as crianças alimentavam com pão, de forma como se fosse obrigação sagrada. Bancos de cimento com grafites sobrepostos de gerações diferentes, lidos em camadas como estratigrafia urbana. Não havia vista panorâmica. Havia o barulho das crianças, o latido de um cão que corria livre perto do lago, o cheiro de terra molhada da chuva de 2 dias antes que ainda ficava no ar da manhã. Tiago sentou num banco e esperou. Renata chegou com a Aparecida. Ele não havia previsto a Aparecida, o que o fez sorrir para si mesmo, porque deveria ter previsto, porque Aparecida e sábado de manhã naquele parque eram provavelmente uma equação constante que existia há décadas, independente de qualquer coisa. A Aparecida trazia uma sacola de pão de forma, a obrigação sagrada dos patos. Renata o viu no banco e diminuiu levemente o passo, não de surpresa, porque ele havia avisado que estaria lá, mas da forma que se diminui o passo quando se quer registrar um momento antes de entrar nele. Ele se levantou. Aparecida o cumprimentou com o bom dia direto e sem cerimônia que havia se tornado o idioma deles. Os 3 caminharam até a beira do lago. A Aparecida começou a distribuir pão de forma aos patos com a seriedade completa da missão. Os patos vieram, 10, 12, com aquela corrida levemente cômica de patos que correm, o barulho coletivo de grasnidos sobrepostos, criando um caos alegre e despretensioso. Uma criança pequena, de talvez 4 anos, apareceu do nada e ficou de pé ao lado de Aparecida, com a mão estendida pedindo pão de forma sem palavras, com a autoridade tranquila de criança que ainda não aprendeu que devia pedir com mais cerimônia. Aparecida colocou um pedaço na mão pequena sem hesitar. Renata ficou ao lado de Tiago, levemente a menos de 1 metro, olhando para o lago. Você pesquisou o endereço? Ela disse. Não era pergunta. Pesquisei. Podia ter pedido para mim. Podia, ele concordou. Mas queria chegar antes. Ela virou o rosto na direção dele. Havia algo nos olhos. Não aquela avaliação cautelosa dos primeiros encontros. Não a guarda ainda presente do jantar de Pinheiros. Mas algo mais aberto, mais inteiro, do tipo que leva tempo para aparecer e que, quando aparece, não precisa ser nomeado para ser reconhecido. Por que antes? Ela perguntou. Ele olhou para o lago, os patos disputando o pão de forma da criança, Aparecida supervisionando o processo com autoridade de árbitro, a água esverdeada refletindo as árvores velhas e o céu de março que era daquele azul específico que São Paulo produzia nas manhãs de outono, quando a umidade baixava e a luz batia diferente. Ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio calculado das reuniões, mas o silêncio de quem está juntando palavras verdadeiras na ordem certa. Porque na primeira vez que você entrou numa sala onde eu estava, ele disse, você chegou 40 minutos antes e eu nem soube. Achei que era justo que desta vez eu chegasse primeiro e você soubesse. Renata ficou quieta, não respondeu imediatamente.
Ficou com aquilo por um momento, do jeito que ficava com as coisas que importavam, sem pressa de processá-las e sem pressa de respondê-las. Era uma das coisas que ele havia aprendido sobre ela nesses meses, que o silêncio dela nunca era ausência, era presença concentrada. Você melhorou, ela disse por fim. Ainda estou melhorando, ele respondeu. Eu sei. Pausa. É por isso que estou aqui. Aparecida, a 3 metros, disse para os patos em voz alta e sem se virar. Vocês dois vão ficar aí parados ou vão me ajudar com esse pão? Renata fechou os olhos por meio segundo. O tipo de fechamento que contém um riso que decide não sair. Depois foi. Tiago foi atrás. A criança de 4 anos cedeu espaço com relutância e retomou a posição logo em seguida, porque os patos continuavam ali, e os patos eram mais importantes do que qualquer adulto chegando ou saindo. O sol de março batia de lado sobre o lago, fazendo a água esverdeada ganhar um brilho dourado nas margens, e o barulho do parque continuava. Crianças, latidos, o ônibus que passou na rua do lado, com aquele rangido familiar de ônibus que precisava de manutenção, mas ainda estava funcionando. O vendedor de milho assado que havia chegado com o carrinho no caminho de terra e que Aparecida já havia notado com o olhar de quem planeja a próxima parada. E ali, naquele parque em Vila Prudente, com patos exigindo pão de forma e Aparecida arbitrando a distribuição com autoridade de décadas, Tiago Monteiro entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era 240 milhões de reais ao ano, não era a vista da cobertura do Itaim Bibi, não era nenhuma das coisas que havia passado a vida construindo na convicção de que construir era o mesmo que viver. Era a presença, era a coragem de chegar antes e ficar depois. Era aprender a ser alguém que merece a confiança de uma pessoa que não oferece confiança por cortesia. Era a diferença entre erguer prédios e erguer algo que permanece quando as luzes do escritório se apagam. E isso era tudo, era absolutamente tudo. Era o único contrato que havia assinado na vida que não tinha cláusula de saída.